Olá pessoal, como estão todos? Bem-vindos a mais um The Huddle. E hoje temos aqui o episódio número 2 e com um elemento a menos, mas outro elemento a mais aqui dos autores do blog. Como sabem, ou se já viram na semana passada, o The Huddle é o nosso novo programa do futebol americano.eu, em que juntamos alguns dos nossos autores do blog, os fantásticos autores que escrevem os textos que vocês leem, para discutir os eventos da semana e o que é que aconteceu. E não aconteceu e o que é que se deve esperar para a semana seguinte. O meu nome é André Novaes de Paula, eu vou ser o moderador, como já foi da outra vez, e tenho hoje o prazer de apresentar, vou começar que me aparece da esquerda para a direita, o Filipe Nunes. Olá pessoal. Que é o nosso, não só é o nosso comissário da Fantasy, do Championship do futebol americano, da Fantasy, como também é fã, lamentamos por ele, dos Cowboys, e é o único representante dos Cowboys que nós temos no blog. Depois temos o Hugo Teles, fã dos Packers. Go Cheeseheads. O Mathieu, que mostra lá a tua jersey, Mathieu, que é para não ficarem dúvidas, que os Patriots are in the house. Exatamente, o homem, o homem de ferro um bocadinho aleijado, mas que vai sempre fazendo das suas e esperemos muito mais nesta época. Boa noite a todos. E pronto, sem mais demoras, vamos começar o nosso fantástico programa. Hoje não temos o Pedro Nuno Silva connosco, mas está em espírito, e por causa disso, em substituição, temos o Filipe Nunes, e hoje vamos começar já por ele. Filipe, para ti, jogo da semana. Olá pessoal, então, desde já muito boa noite. E eu em primeiro lugar quero destacar o jogo de college esta semana entre Geórgia e South Carolina. Um upset, tivemos um upset esta semana de South Carolina a Geórgia. Geórgia que conta com um jogador que eu quero destacar, que é o Gurley. Um jogador que para mim irá ser, se entrar este ano, ele é júnior, se entrar este ano do draft, acho que deve ser escolhido na primeira ronda. Muitas equipas podem vir a ganhar com a escolha dele e julgo que ele de facto será um jogador a colocar no campo e jogar. Quanto à NFL, quero destacar, não vou falar, não quero falar em favoritismos, mas eu tenho que falar nos Cowboys, que de facto, peço desculpa, mas de facto estão a surpreender muita gente, porque falavam muito mal deles nesta pré-época, que pelo facto de defesa deles estar de rastros, não é? Que assim pode-se dizer, mas que de facto estão a surpreender e estão a bater o pé ao ataque contrário, e de facto tenho o meu destaque. Por último, e já que falei nos Cowboys, eu queria destacar também o jogo entre os 49ers e os Chicago Bears, que de facto os Bears estiveram muito bem, defensivamente também o destaque para eles, defensivamente, e foram jogos que eu destaco deste fim de semana. Obrigado, Filipe. Hugo, agora é a tua vez, vá lá, vamos ver que jogo é que tu vais falar. Boa noite a todos, mais uma vez. O jogo que eu vou falar desta semana, por acaso é o que o Filipe falou por último, os Niners contra os Bears. Os Bears, um dos grandes rivais dos nossos Packers na divisão, foram fazer uma gracinha, entre aspas, né? indo vencendo agora ao Levi's Stadium dos Niners. Foi um jogo onde os Niners dominaram 3 períodos completos, e depois no quarto período deu-se a remontada dos Bears, com um elemento em destaque, o rookie first pick deste ano dos Bears, Kyle Fuller, que depois de uma lesão do corner do Tillman, que se lesionou e pelos vistos parece ser grave, acho que vai parar mesmo a época completa, eles substituíram pelo Fuller, e não é que o Fuller logo nas 2 primeiras jogadas do quarto período faz 2 interseções ao Kaepernick, praticamente virou o jogo de pernas para o ar. Foi para rookie, acho que não podia ter sido melhor. Pode ser um rookie que este ano seja uma das grandes sensações, já que tendo o Tillman lesionado, vai entrar agora muito mais tempo em jogo. Esta é o meu jogo da semana, a vitória
inesperado um bocado dos Bears frente aos Niners. Mathieu, é a tua vez. Qual foi para ti É o minha. jogo da semana? Estou um bocado surpreendido porque eu estava à espera que os colegas até mencionassem aquilo que eu vou falar agora, que é os jogos contra os Chargers. Obviamente, tivemos uma grande surpresa, foi a surpresa da semana, acho que ninguém estava à espera disso, até porque os Chargers não são uma equipa muito falada e eu gostava até de ouvir mais vezes, na verdade, que em termos de que é a divulgação na internet, etc. Os Chargers caem sempre um bocado no esquecimento. E demonstraram de facto que com um jogo inteligente, com um excelente trabalho que é o treinador Mike McCoy, tiveram a possibilidade de, no fundo, ir contrariar a fantástica equipa defensiva dos Seahawks, e lá estiveram e conseguiram, tudo correu bem, aquela mistura de ataque ofensivo, sempre a atacar no third down, sempre a queimar tempo, sempre a queimar o relógio, a colocar a ofensiva dos Seahawks no banco e ao mesmo tempo a contrariar muitas das grandes individualidades dos Seahawks, como por exemplo o caso do Sherman. Acredito que muita gente terá ficado contente por ver o Sherman estar a passar um mau momento. E portanto nesse tivemos de tudo e eu gosto de ver o underdog a ganhar, portanto para mim foi sem dúvida o jogo de semana. Já agora aproveita e Mathieu, elabora aí um bocadinho do Sherman, que realmente a noite não lhe correu bem. Ao contrário dos Packers, que por acaso acho que, sendo eu dos Packers, foi um erro nunca terem arriscado a tirar a bola para lá, que é uma estupidez começar a jogar logo e ficar logo limitado a meio campo. Por causa de um jogador, quanto muito, quer dizer, se víamos que não estava a resultar para aquele lado, parava-se de atirar para lá, se realmente ele fosse o que ele diz ser, e alguns poucos acham que ele parava-se de atirar a bola para aquele lado. Mas de resto, quer dizer, bem fizeram estes, foi a maior maneira de fazer dos Chargers, foi dizer in your face, foi mandar a bola para lá várias vezes e conseguirem com sucesso avançar muitas jardas no terreno que supostamente era impenetrável do Sherman. É verdade, e eu acho que basicamente assim, é um erro estar a considerar o Sherman, tem dado muito nas vistas também, porque é talvez um comunicativo, vai sempre no Twitter, está sempre a atacar outros jogadores, aquilo parece fala uma barato, espécie Exatamente, é uma espécie de Rocky, não é? Aquela coisa das altercações antes de começar o grande combate e depois lá se vai o que acontece. Don't you ever talk about me. Don't you ever talk about me. Quem de facto quem de facto arrisca-se a falar muito, também arrisca-se a pagar muito. Mas a verdade é que a defesa, a linha secundária dos Seahawks é um conjunto, é um coletivo e todos podem falhar. Não terem feito os Packers foi um erro, mas para além da questão dos Chargers, dentro da estratégia, souberam fazer aquilo que os Browns não souberam no Super Bowl, que é atacar precisamente aquele espaço entre o resto dos linebackers e a equipe que está por trás, e essa forma de atacar com um pouco de corrida, um pouco de wide receivers, teve toda a gente, por acaso foi o Catinho que esteve a desempenhar perfeitamente, portanto lá está a primeira contrariedade do Sherman, e eu pessoalmente, portanto, sendo dos Patriots, consegui imaginar que eu não particularmente do Sherman, e fiquei muito satisfeito de vê-lo contrariado, e pronto, e lá ficou amuado e calado, e provavelmente para a semana, se as coisas correrem bem, já vai ele falar e dizer que é o maior de sempre. Ele no Twitter pelo menos admitiu que o jogo não lhe tinha corrido bem. Agora vamos ver e que tinha que se preparar bem para este jogo. Vamos ver como é que corre. Corner bem, é uma voltamos a ti. De qualquer forma. Diz lá. Na corner é uma posição muito ingrata e aliás é difícil, das posições mais caladas, porque aquilo que nós perdemos, quando nós perdemos, as consequências para o resto da equipa são muito grandes, portanto passa-se de besta a bestial, de bestial para besta muito rapidamente, portanto é preciso isso ter... mesmo. Filipe, agora é para ti, destaques da semana, positivo e negativo. De positivo eu quero destacar o Jason Verrett, o novo cornerback o rookie cornerback dos Chargers. Por acaso o Matthew estava agora a falar dos Chargers, que secou na primeira semana por completo o Larry Fitzgerald. Sempre que, para quem viu o jogo, sempre que a bola levava a intenção do Larry Fitzgerald, Jason Verrett não dava hipótese para o Fitz conseguir agarrar a bola, sem dúvida. Quero também destacar o novo linebacker dos Cowboys. Peço desculpa, mas agora foge-me o linebacker que os Cowboys foram buscar
Como é que ele se chama? Peço desculpa. Vai falando e já encontras. Pois, exatamente um linebacker que se tinha reformado, mas que está a ter uma excelente prestação no meio do campo. Peço imensa desculpa, estou-me a esquecer do nome dele, mas está a ter uma excelente Não faz mal, já prestação. dizes, não te preocupes. Estás a ter uma Tony Romo. O teu pensamento foi interceptado. Olha, de facto. Mas é isso que eu quero destacar de positivo. E de negativo, tens alguma coisa para destacar? Não precisa de ser jogador, pode ser qualquer coisa. De negativo, eu queria destacar o facto de tantos jogadores terem-se lesionado este fim de semana. Outra vez? Principalmente running backs. Imensos jogadores se lesionaram. E também queria falar em James Winston. Esta notícia saiu há pouco. James Winston é o atual vencedor do troféu Heisman do college. É o quarterback dos Florida Seminoles, que pelo que dizem nas notícias, um certo comentário obsceno, ele irá ficar de fora na primeira metade do jogo contra Clemson, que é um jogo muito importante e que pode decidir o facto dele, que vai decidir de facto se ele pode receber o Heisman ou não este ano. Veremos. Realmente já foi uma penalidade que já foi colocada em outros anos e obviamente influencia, e uma pessoa entrar no meio do jogo é complicado. Claro. Hugo, e para ti, destaques da semana? Positivo e negativo? Olha, os meus destaques desta semana vão para a competitividade da liga. Como diria um dia deste alguém, quem é que dava da vitória dos Browns frente aos Saints? Quem é que dizia que os Buffalo Bills nesta altura do campeonato estavam 2-0? Quem é que diria que os Bears e os Chargers ganhavam aos grandes NFC contenders para ir à final do Super Bowl, como os Seattle e como os Niners? Para mim é uma do principal que tem esta liga é a sua competitividade. Cada equipa pode vencer a cada uma, independente seja em casa, seja fora. E é por isso que este desporto tem audiência, tem os milhões de espectadores que se vê, porque não há o resultado pré-definido como muito se espera. Muita gente perde muitos tostões nas apostas, que apostam à partida na equipa mais favorita, e ela no fim não é isso que acontece e perdem os jogos. De negativo, 2 destaques: o Sherman foi completamente tracidado esta semana. Na semana passada o Rodgers fez apenas um passe para o Sherman, que foi para o Tyrant, para o Quarles, e mesmo esse passe na altura depois recebeu uma flag, acho que foi o Bakhtiari que depois recebeu uma flag. O meu segundo destaque negativo é para o Kaepernick. Um quarterback de eleição não pode ter 3 interseções, um fumble e praticamente no espaço de um quarto perder completamente o jogo. Um jogo que eles venciam por 17 pontos de avanço, venciam 17-0 e depois 27 e depois de 3 interseções, 2 delas fantásticas, uma acho que até está no blog do Conte, do safety do Conte, que depois até me selecionou no jogo, e outra também espetacular do Kyle Fuller. Estes são os meus aspectos positivos e negativos desta semana: a competitividade e Kaepernick e Sherman no negativo. André, desculpa-me já sabes o nome dos Cowboys que eu estava a referir. Eu peço imensa desculpa, ele de facto é um jogador underrated. É o Rolando McClain, ok? Linebacker dos Cowboys. Ok, obrigado. Mathieu, e tu? Take it away. É verdade, olha, o destaque positivo, e podia ter a ser o destaque negativo do Hugo, porque eu fico muito contente por ver o Sherman a passar um mau momento, mas de facto o destaque positivo é talvez assim uma avaliação mais pessoal daquilo que foram os jogos no seu conjunto, desde a primeira semana à segunda semana. Pronto, que talvez, não sei se as pessoas partilharão da minha opinião nesse aspecto, mas temos visto que os quarterbacks muitas vezes passaram por certas dificuldades a nível do jogo do passe. Não houve um jogo de passe que fosse
realmente com uma fluência perfeita. E pelo menos tenho percepcionado isso na Liga. E a forma de compensar essa situação, uma situação que provavelmente provém também de uma melhoria significativa a nível das linhas secundárias, viu-se e sentiu-se. Por exemplo, quem viu o jogo dos Patriots teve a oportunidade fantástica de ver o Castle falhar redondamente e dar destaque a toda a gente que havia lá na defesa. Mas de facto, ver essa situação também permitiu-nos ver uma coisa, é um pouco equilibrar as forças, e estamos a ver cada vez mais os running backs, não necessariamente grandes nomes, podem ser, não são necessariamente pessoas que agora têm problemas como o Rice ou o Peterson, mas são por vezes caras menos conhecidas, mas que apesar de tudo ganham jardas, conseguem fazer avançar o jogo, permitem equilibrar um pouco, e as equipas que de facto tiveram a possibilidade de apostar mais nesse esquema até foram bem mais recompensadas do que aquelas que esperam milagres por parte dos seus jogadores, ou dos seus quarterbacks neste caso, porque de facto a nível de quarterbacks tivemos muitas interações e que nesse sentido talvez a Liga venha de facto a equilibrar um pouco esse duelo entre jogo corrido e jogo de passe. Talvez tenhamos este ano uma espécie de moda assim intermédia e pode ser interessante. O destaque da semana, a nível negativo, pronto, eu também já foi um pouco referido pelo Filipe, que é a questão das lesões. Neste caso, as duas lesões que eu quero apontar são aqui os dois desfixados da tarde, que eu quero chamar. Eu já a semana passada falei dos problemas do terceiro, não é? E das dificuldades ali a entrar no esquema tático. Pois bem, parece que o destino lá se encarregou outra vez de lhe dar um grande toque e pronto, e ficou de fora e vai ficar mais lesionado e fica ainda mais complicado para ele. E a segunda pessoa que também de facto vai-me fazer muita falta, isso até porque de uma perspectiva de jogador de fantasy eu tenho o Jamal Charles numa das equipas, e é portanto esse Jamal que mais me tem ilusionado, não foi nada de jeito até agora, com o Andy Reid pelo menos taticamente estava completamente a seco, e parece que da época ele lá entrando para a segunda semana e eu com expectativas de coisas melhorarem, lesionou-se, e vamos ver o que é que vai acontecer a partir daí. Mas de facto essas duas personalidades vão fazer falta ao jogo, esperemos que regressem muito rapidamente. Esperemos que sim, que isto realmente das lesões começa a ser extremamente complicado. Máximo, espero que tenhas ido buscar o Nile Davis ao waiver wire, certo? Exatamente, foi em duas ligas, exatamente isso, em duas ligas recebi hoje de manhã os mails, as trades foram confirmadas, portanto já adiante vai ser sempre. Boa. E vá, Filipe, voltamos a ti. Para ti, se tivesses que eleger um jogador MVP da Week 2, quem é que era? Kirk Cousins, o quarterback dos Redskins. O segundo quarterback dos Redskins, que se portou, a meu ver, tudo bem que era contra Jacksonville, mas que se portou como um franchise quarterback no passado fim de semana, quando RG3, Robert Griffin III, se lesionou. Também queria dizer que eu já estava a prever que isto iria acontecer, porque se vocês repararem, sempre que Robert Griffin III ia ao chão, ele levantava-se com um pesar enorme. Eu via-se perfeitamente que a lesão dele foi algo que via-se que ele não estava nada bem. E então o meu destaque da semana vai para Kirk Cousins. Bom destaque. Essa surpreendeu. Hugo, teu destaque, um jogador. Aaron Rodgers, depois do péssimo primeiro jogo, depois do péssimo início de partida, onde logo no primeiro snap perde logo a bola no fumble, conseguiu recuperar, fez 300 e tal jardas no jogo, em passe, teve algumas jogadas também em corrida, a ganhar mais algumas jardas, e teve a jogada, para mim a jogada da semana, o passe de 80 jardas para o Nelson, marcar touchdown. Outro destaque, o wide receiver dos Cincinnati, o Samu, acho que é Mohamed Sanu, que faz um passe fantástico de quarterback para aí umas 40 jardas numa jogada fantástica dos Cincinnati, foi espetacular. O Andy Dalton passa-lhe a bola e ele faz um passe longo, já não sei para quem foi o receiver que recebeu a bola, mas foi uma jogada fantástica dos Bengals nesta semana.
Não há dúvida que essas jogadas, quer dizer, nós estamos habituados a ver jogo corrido, jogo de passe, mas quando de vez em quando aparece umas dessas jogadas que é mais normal ver até em college diferente, é uma sensação. Principalmente quando correm bem, porque quando correm mal é ridículo, mas quando correm bem é fantástico. Oh, já agora que estás a falar nisso, o GG Watt, Também. o touchdown do GG Watt. Esse é um monstro. Vamos ver se o Mathieu ainda tem a chance de elegê-lo a ele. Mathieu, tua vez. Ok, pronto, vou elogiar o Watt, não, pronto, acho que também foi um momento assim, um pouco cómico, um pouco insólito, porque assim ele também integrou-se bastante no esquema tático e de alguma forma fez aquilo. Nós sabemos que até dentro dos treinos também deve haver muita posse de bola, muita troca, muita experiência, portanto foi o evento assim um bocadinho ovni da semana. Eu vou aproveitar para mencionar, pronto, para mim não é necessariamente um MVP, porque não acho que a performance tenha sido assim nesta semana assim tão boa, mas até de uma perspectiva das 2 semanas, que é para relembrar, que é o quarterback dos Browns, Neuer, que apesar de tudo tem colocado no banco uma figura mediática que durante o período do período do draft e até no período pré-season fazia falar e rendia todos os dias e só falávamos nele e nunca saíamos dessa situação, e parece que entrando nesta semana 2 até Manziel, olha, não foi assim uma grande conversa, e de facto o Brian Neuer conseguiu derrotar os New Orleans Saints, que mesmo que tenham tido um princípio um bocadinho difícil, continuam a ser uma boa equipa, e portanto até de facto esse desempenho, porque não era nada fácil ter ali o Johnny Football no banco e conseguir dar nas vistas, e de facto ele tem feito o seu papel, por enquanto, para mim é titular. Portanto, nesse aspecto, parabéns para ele, porque de facto queria-lhe dedicar, portanto, esse destaque, até porque é um antigo companheiro Patriots. Portanto, cá está feito o recado. E é merecido. E agora vamos avançar então. A semana passada falámos um pouco do Ray Rice, infelizmente, quem nos dera não ter situações destas para falar. Isso agora está tudo em banho-maria, as decisões foram tomadas para já, está tudo em suspenso, estão os processos a avançar e de repente cai outra bomba, Adrian Peterson. O que me deixa a mim extremamente desgostoso, porque eu tenho uma jersey do Adrian Peterson, só tenho 3 jerseys, 2 do Rodgers e uma do Adrian Peterson. Olha, e agora não sei sinceramente, estou em risco de não poder voltar a usá-la com estas coisas. Se isto tomar o rumo que aconteceu com o Ray Rice, vais poder devolver a jersey, não é? Exatamente. Não sei. Não sei porque eu não ia ter outra dos Vikings, era só mesmo por ser dele, portanto não sei muito bem. Digam-me lá vocês agora, pela vez que temos estado a correr, o que é que acham desta situação e geral da NFL, assim resumidamente, o que é que se anda a passar com o comissário também, que agora já há outros casos a virem em superfície, como também já de maus tratos e abusos sexuais e sei lá, outras coisas mais que se estão a passar e que se diz que a NFL tem andado a tentar encobrir e calar durante os últimos tempos. Isto não é bom para o nosso desporto, pois não, Filipe? Não, sem dúvida que não. Há muita gente que julga que este desporto é violento. Eu não acho que este desporto seja violento, mas de facto este tipo de atitudes proporciona esses outsiders que não as nossas comunidades, não é? Principalmente o pessoal que está de fora dos Estados Unidos e que tem uma imagem cada vez mais negativa, até porque eu tenho colegas, por exemplo, que já falam do Peterson, ainda não ouvi ninguém a comentar isso, mas tenho amigos que não conhecem o desporto e já falam de que a única coisa que falam comigo sobre futebol americano é então, visto que o gajo mandar um socão, eu, epá, isso é mau, não é? Mas eu queria só fazer aqui queria fazer um pequeno à parte, porque peço desculpa, André, por estar a pedir tempo por isto. Queria apenas dizer que acho estranho certas coisas e de facto há equipas que já estão a pensar pegar no Ray Rice, falam no Ray Rice, já há rumores, mas quer dizer, se virmos, por exemplo, vou falar no Michael Sam, porquê? Porque espero que, por exemplo, quando foi o caso do Michael Sam em ir para os Cowboys, a primeira coisa que os mídia falaram foi que Jerry Jones ligou aos líderes das equipas para perguntar o que é que os líderes das equipas pensavam da integração de Michael Sam na equipa dos Cowboys. Michael Sam não é nenhum criminoso, não é? Só espero que quando estes jogadores sejam integrados noutras equipas, que eu acho que vão ser, nas mesmas equipas não há hipótese,
Espero que esses telefonemas sejam feitos para para os líderes das equipas. É uma chamada de atenção que eu espero que a Liga tenha tenha essa em consideração, porque de facto para uns jogadores, não é? Espero que é isso que eu quero dizer. Sim. Hugo, e a tua opinião sobre estes casos? A minha opinião é assim, eu estive a ver as imagens do filho do Peterson, elas são um bocado chocantes. Eu acho que aquilo... Eu estive a ler uma carta dele que dizia que podia não ser um bom pai, não podia não ser um bom marido, mas ele achava-se ser um bom pai. E era a educação que dava ao filho, era aquela. Eu tenho mais ou menos uma filha da mesma idade que o Peterson tem. Eu nunca pus a minha filha naquele estado, nem foi mal alguma. As imagens... É expulso do grupo de futebol americano. Tem muito... Estamos muito distantes dessa política. As imagens a mim chocam mais que as imagens do caso do elevador do Ray Rice, não é? É uma criança, aquilo tem 4 anos, acho que o filho dele tem 4 anos, as pernas estavam cheias de nódoas negras. Sim, o que é que o miúdo terá feito para merecer aquilo? Pois, mesmo que tenha feito tudo e mais alguma coisa, acho que não merece tal castigo, mas pronto. Quanto ao comissário da Liga, eu acho que é um bocado normal ele tentar escamotear, tentar encobrir alguns destes casos. A NFL é um desporto mediático, envolve muitos milhões, e ele, sendo o principal responsável, a principal cara da NFL, tenta encobrir, tenta pôr tudo para baixo de um tapete para as coisas irem rolando, irem seguindo o seu normal curso Mas concordas que a situação dele agora começa a ficar fragilizada, não é? Sim. E cada vez há mais posts de artigos de jornais ou de blogs sobre o futebol americano na NFL nos Estados Unidos, e aquilo parece um bichos papões a quererem que ele saia de lá. Já sabe que aquilo também o principal comissário ganha muito dinheiro, e de certeza que há muita boa gente também não se importava de ser o principal comissário da NFL. Fala-se que ele no ano passado ganhou cerca de 40 e tal milhões. Posso desde já anunciar que eu sou candidato a... Olha, e aproveito isso, Matia, que teres começado a falar, e pronto, dentro do mesmo contexto lance-te ainda 2 indicações importantes. Até que ponto é que estes processos, que são claramente judiciais, não é? Que têm que correr na justiça, porque é que isto acontece na NFL? Há este reflexo e há logo esta questão de suspender o jogador, despedir, no caso do Ray Rice, suspender por tempo indeterminado a NFL, agora o Peterson também, que está suspenso de qualquer atividade relacionada com a equipa. São coisas diferentes. Eu compreendo que, obviamente, se uma pessoa é condenada e vai presa, não pode continuar a jogar, mas até que ponto, e não estou aqui, estou a querer saber a tua opinião, não estou eu a dar a minha, até que ponto é que um devia influenciar o outro quando os casos ainda estão a ser tratados a nível legal? E lanço ainda mais uma acha para a fogueira, porque, por exemplo, o Peterson, quer dizer, os Vikings tinham acabado por dizer que estamos do lado do jogador, tiveram a fazer as averiguações e ele não jogou neste jogo, e disseram, pronto, ele vai jogar no próximo. Puseram-se do lado dele, e por pressões externas, o próprio governador veio falar que ele devia ser suspenso, mais pressões do público, mais um patrocinador que disse que largava, o outro que ameaçou largar, a Nike a tirar as t-shirts, as jerseys dele de venda. Quer dizer, de repente, uma coisa que ia ser de apoio, passaram a suspendê-lo de qualquer atividade relacionada com a equipa. Isto tem muita... Pronto, é questão bastante alargada, e de facto temos que entrar assim um bocadinho dentro daquilo que é a questão fonte, dando assim um pouco uma forma resumida. Não é? Tivemos 2 situações, ainda assim essas 2 situações para mim são um bocadinho diferentes. A situação do Rice e a situação do Peterson são um bocadinho diferentes na forma como decorreram, até porque, por exemplo, no caso do Peterson parece-me que a atitude da equipa foi muito mais correta, que é deixar também a justiça fazer o seu trabalho, colocar as coisas em stand-by,
não alimentar muita coisa, ver, esperar, vamos avançando. Esta semana, infelizmente, as para o Peterson não foram boas, até porque depois as pessoas foram desterrar outras situações com o filho, que também foi que ele deu uma pancada, uma pancada na cabeça ali contra o carro, uma coisa qualquer, não se percebeu se houve lá ou não. Mais um caso assim de violência infantil, mas portanto até agora tem sido feito assim. Para a semana não temos Peterson, mas também as coisas estão um pouco em stand-by. Agora as reações, o burburinho à volta da coisa, eu acho que também as pessoas estão a surfar a nível daquilo que é o Under Rice. Aquilo que aconteceu com o Rice realmente é o caso típico americano, é mesmo o caso onde de facto, de repente, se por algum motivo existe uma espécie de polémica, as pessoas gostam de retirar-se logo da situação, querem fazer exemplo, querem de facto não compactuam com aquilo e portanto vão fazer daquilo de uma forma extremamente mediática para toda a gente perceber que se distanciam daquilo. O que acontece é que o Peterson também não é um jogador qualquer, é provavelmente o melhor running back da sua geração, possivelmente um dos melhores de sempre, até há quem poderia dizer que é o melhor de sempre, mas a questão é, quando se tem um jogador dessa importância, especialmente numa equipa como os Vikings, que apesar de tudo, não é, quem vê os memes um bocadinho, vê facilmente, não é aquela coisa de pôr a foto do Peterson e dizer, pronto, equipa dos Vikings para este ano. É basicamente a arma de resumir um pouco a situação, e de facto o Peterson é realmente emblemático da equipa. Estar nessa situação é complicada. Penso que os jornalistas apanharam de facto um filão. Há aqui, penso que também não se sabia mais desses casos porque também ninguém os investigava, muito sinceramente. O Rice abriu uma porta e agora vão procurar tudo o que houver nos armários, tudo o que preciso para ver se de alguma forma se pode ganhar um jogador vedeta. Obviamente um jogador vedeta, porque se fosse um jogador menor era absolutamente irrelevante, mas sendo um jogador vedeta vão fazer todos os possíveis. Já começamos a ter mais casos e provavelmente para a semana vamos falar de outro tipo que nós não sabemos. Esperemos que não, mas de facto essa tendência, pronto, está para ampliar. E da minha parte, relativamente à atitude dos Vikings e a nível das coisas como foram feitas, de um ponto de vista da justiça e do ponto de vista dos Vikings, parece que me foi tudo correto. É o procedimento a seguir, de facto aquilo que o Peterson fez. Depois acabaram por ceder à opinião pública, à pressão do governador e dos patrocínios, não é? Porque, quer dizer, para quem dizia que ele ia jogar e que estava reintegrado e que jogava, e de um momento para o outro, num passo de mágica, retiraram-lhe todo o apoio e suspenderam-no. Eu prefiro, a pressão do dinheiro foi grande. Ainda assim, o que eu prefiro acima de tudo é que não haja, quer dizer, não haja decisões específicas. Ainda assim, por mais que ele não esteja para jogar neste fim de semana, talvez na próxima semana tenhamos um desenvolvimento que possa reintegrá-lo. Eu penso que os Vikings, a termo, se as clarificações a nível da justiça acabarem por concluir que ele não tem nenhuma pena para cumprir, o que também pode ser complicado, parecendo que não. Se isso acontecer, penso que os Vikings também vão continuar e não vão ter problema com a situação. O que aconteceu com o Rice, por exemplo, para mim já é muito mais complicado. Estar de repente a retirar as jerseys, estar a retirar os cartazes, estar a fazer trocas, quer dizer, houve ali uma espécie de dinâmica louca em relação à situação, e eu pessoalmente prefiro que seja a justiça simplesmente a limitar os jogadores. Neste caso, há uma certa investigação, pronto, uma pressão, mas globalmente até me parece que foi a posição mais correta até agora. Mas pronto, obviamente eu tenho muita pena de ver o Peterson de fora, até porque não sei se lembram, a semana passada eu disse que o jogo da próxima semana ia ser o jogo dos Pats contra os Vikings por causa do Peterson e provavelmente ter a possibilidade de andar a correr pelo campo inteiro por causa dos problemas defensivos dos Pats. Isso não aconteceu, de facto não foi o jogo a ver porque o Peterson lá não estava e de repente perdeu grande parte do atrativo esse embate. Portanto vamos ter saudades deles, mas agora penso que é guardar pacientemente e ver e esperar. São coisas que infelizmente estão fora do nosso controle. O engraçado é que qualquer dia destes na prisão tem a melhor equipa de futebol americano da América, não é? É verdade. Juntam ao Hernandez e vão fazendo uma grande equipa, mais um quarterback. Se há um quarterback qualquer que desliza, vão ver que a NFL ainda há uma franquia prisional e os tipos ainda podem jogar, ainda entram aí assim numa divisão qualquer. Só uma coisa rápida. Já ia falar disto há um bocado. Há muita gente que se esquece que, de facto, o ano passado Peterson perdeu um filho por causa de uma situação destas. Mas foi supostamente o padrasto da mãe. O padrasto do miúdo que era casado com a mãe. Mas sim. É uma situação também complicada, não é? É complicada, é.
Mas era um miúdo, parece que com que ele não tinha muito contacto, segundo eu sei, e foi o padrasto, mas realmente há aqui já uns contornos estranhos. O Peterson é um bocadinho, é uma espécie de, como explicar, a América faz de muita gente, faz de camadas mais pobres, faz de camadas mais ricas, faz de pessoas com uma certa cultura, faz de pessoas com outras culturas. De facto, quando a carta que o Hugo mencionou do Peterson, dizer que foi assim que ele foi educado e que de facto pronto, tem que se entender isso. Eu acredito que seja sincero, que realmente de facto a educação dele também não deve ter sido complicada. A questão é que o mundo evoluiu e ele faz um emprego que não diz respeito só a ele, é um emprego que inspira muitas vezes as pessoas. Eu não sei até que ponto os jogadores de futebol americano devem ser as referências da juventude, mas pronto, a serem de facto a serem referências da sociedade é natural que de repente comece a cair em cima deles responsabilidades que por vezes a cultura deles ou a atitude deles, ou o conhecimento deles sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sociedade, acabam por ficar completamente ultrapassados. É engraçado é que de repente as questões todas da marihuana perderam. É verdade. No meio de tudo eles até agradecem. Olha, vão fumar umas coisas que é para ficarem calmos. Quando não estiverem nos jogos, fumem que é para ficarem calmos. Bem, vamos avançar. Vamos avançar. A semana passada foram apontados alguns contenders para o Super Bowl, mas entretanto alguns desses contenders perderam. Perderam bem. Caíram flat on their faces. Filipe, quem é que tu achas que vai ser nesta semana, quem é que tu acreditas que podem vir a ser os contenders para o Super Bowl? De um lado e do outro do campo. Pelo que eu vi desta semana, Oakland Raiders, estou a brincar. Não, acho que os Bengals podem ser sérios candidatos a estarem, pelo menos a progredirem muito irem alto nos playoffs. E do outro lado, eu estou muito esperançado com os Cardinals. Principalmente se os Cardinals conseguirem encontrar mais o balanço entre o jogo corrido. A defesa está espetacular, devo dizer isso. Mais o balanço entre o jogo corrido e o jogo de passe. E procurarem mais Larry Fitzgerald, porque ele é um jogador de referência, é um jogador que é muito bom no contacto com outros jogadores, consegue correr muitas jardas mesmo depois do contacto. E o jogador também muito importante neste momento para os Cardinals chegarem longe é sem dúvida Andre Ellington. Se ele conseguir uma produtividade grande, se eles conseguirem tirar dele uma produtividade muito grande da Andre Ellington, os Cardinals vão longe este ano. Boa, não esperava esses dois apontamentos. Para ti? Para mim, eu acho que ainda continua mais ou menos a mesma coisa. Os Broncos, à partida, vão vencer a AFC. Notar que eles ganharam, têm 2-2, ainda nem jogou o Wes Welker por causa da marihuana, não é? Na NFC é um pouco mais diferente, há bastantes contenders. Os Arizona Cardinals estão num grupo, numa divisão bastante difícil, com os Niners, com os Seahawks, os Rams nem tantos, mas eu acho que os Niners e os Seahawks é que vão dividir a liderança da liga, dessa divisão. Acho que os Saints vão recuperar ainda aquilo, tem 2 jogos, 2 derrotas, mas acho que ainda vão subir. E para mim também são os Saints, os Packers, os Niners e os Seahawks, para mim são os principais contenders da NFC. Mathieu. Bem, eu não consigo fazer assim um levantamento tão exaustivo das forças em jogo entre a AFC e a NFC. Da minha parte, assim, aquilo que eu disse a semana passada, de facto, mantém-se, ou seja, para o final do Super continua por enquanto a ser um Seahawks contra os Broncos. Felizmente para a semana vamos ter um bocadinho disso, portanto vai ser interessante para tentar ver, mas de facto dentro desse raciocínio tivemos a primeira grande falha e sem dúvida que a primeira grande falha foi portanto a derrota dos Seahawks que deu novas perspectivas sobre aquilo que pode ser feito. Precisamos de ver se outras equipas conseguem repetir esse feito ou se os Seahawks também conseguem corrigir aquilo que lhes falhou mais um pouco. Mas de resto, para mim, os contenders continuam a ser igual. A AFC para mim está por enquanto ainda muito em aberta. A NFC também é extremamente competitiva.
por enquanto eu não consigo vislumbrar bem, percepciono um nível muito equilibrado por enquanto este ano, para lá equipas com problemas óbvios como por exemplo os Jags, mas de resto globalmente até tem sido assim um jogo de forças muito equilibrado, e portanto estou muito aberto ao decorrer dos próximos jogos para ficar com uma opinião um bocadinho mais clara do que nos espera. Sim, isto também é só agora a percepção que cada um tem. É engraçado fazer estas apostas, principalmente, quer dizer, não podemos estar à espera que na Week 2, e o ano passado aconteceu a mesma coisa, houve equipas a entrar muito mal e a perderem jogos desde o início, e que depois acabaram por chegar muito longe e ganhar inclusivamente as suas divisões. E portanto ainda há muita bola para rolar por aí. Agora, última pergunta da noite. Jogo que não se pode perder na próxima jornada. Filipe, a ti então, como és o comissário da nossa do Fantasy Championship do futebol americano, peço também 2 ou 3 nomes de realce para a Fantasy. Já que estás aqui, aproveitamos. Nile Davis, muito rapidamente. Nile Davis vai ter um grande fim de semana frente aos Miami Dolphins. Lesiona-se logo aos primeiros 2 minutos. Pronto, acaba tudo. Ganho. Estás a falar de quem? Desculpa. Dele. Não. Eu pensei que estavas a falar de Jamal. Vai se lesionar. Não, vai se lesionar. Esperemos que não, que eu vou jogá-lo. Quero destacar também para este fim de semana Donald Brown, que virá substituir Ryan Matthews dos Chargers, running back dos Chargers. São estes meus 2 destaques para o fim de semana, de jogadores underrated, podem dar muitos pontos. Quanto a jogos, acho que vai ser muito engraçado. 2 jogos. Não, esta semana vamos ter jogos muito competitivos, mas eu quero realçar em primeiro lugar os Texans contra os Giants, porque acho que os Texans vão dar uma porrada, principalmente a linha defensiva dos Texans vai dar uma porrada na linha ofensiva dos Giants. Aquilo tem sido uma vergonha, muito por culpa do draft. Eu não percebi aquele draft, como é que deixam passar um jogador como o Zach Martin, que era um jogador que eles têm dificuldades na OL deles, e deixam-me passá-lo no draft, mas pronto, vai ser engraçado. E o jogo que eu acho que vai ser um grande jogo e pode já decidir certas coisas é exatamente os 49ers versus os Cardinals. E quero ver a resposta de Colin Kaepernick este fim de semana. Mas temos jogos muito bons este fim de semana, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Qual é o jogo que não se pode perder? A final do Super Bowl. Mas da Week 3. Uma reedição da final do Super Bowl de fevereiro, só que agora vai ser em Seattle em vez de ser em Nova York. Acho que este é o jogo da semana. Também há os 49ers contra os Cardinals. Há também um bom duelo da NFC Norte, os Packers irem visitar Detroit. Também acho que é um jogo bastante interessante. E o jogo também é interessante, é o jogo já do Thursday Night, o Tampa Bay contra a Atlanta. Também acho que vai ser um jogo bastante interessante. Boa, Mathieu, e para ti, qual é para a próxima semana? Sim, obviamente, acho que toda a gente vai querer ver os Seahawks contra os Broncos. Toda a gente quer perceber exatamente o que é que se vai repetir este ano, o que é que os Broncos podem ter agora aprendido com os Chargers, o que é que os Seahawks têm agora para consertar, para ver o que é que vai acontecer. Mas de facto é um embate que penso que ninguém vai querer perder. Da minha parte está reservado, e eu até costumo ser mais seguidor dos Patriots do que sou em relação às outras equipas, mas desta vez de facto é imperdível, porque vai permitir-nos ter elementos de leitura para aquilo que vem a seguir, e portanto nesse aspecto vai ser muito bom. Obrigado. E pronto, rapaziada, assim terminamos mais um The Huddle. Resta-me agradecer ao Filipe Nunes, ao Hugo Teles e ao Mathieu Rego, e a vocês que ficaram aí desse lado. O meu nome é André Novaes de Paula, e gostaria só de destacar que publicámos no blog agora recentemente um review do Mathieu ao Take Your Eye Off the Ball, um livro fantástico que devem ler.
Obrigado, Mathieu. E também o Up and Down da Week 2. Para além disso, na página do Facebook também colocámos os MVPs, as nossas escolhas de MVPs da Week 2. Portanto, sigam-nos no blog, sigam-nos no Facebook, subscrevam o nosso canal de YouTube para que ficarem a receber automaticamente o aviso de que estes vídeos foram lançados. E pronto, assim nos despedimos. Mais um The Huddle, o número 2. Vamos ver quantos mais é que nós fazemos. Adeus, boa noite. Tchau, boa noite. Força com a voz.